O seu nome completo, José Francisco da Costa. estado civil, Sou viúvo. tem filhos menores de idade? Todos em maior. Três, aliás, quatro. Já tem maioridade já. Sim. O senhor tem quantos anos? 63. O senhor trabalha com o quê? Música. O senhor é músico? Sou músico. O senhor trabalha em algum lugar específico? Sempre lugar diferente. Vai fazendo shows nas casas de shows, Sim. restaurantes, essas Sim. coisas? Barzinho, Bar- restaurante. Sim. Tá certo. O senhor mora onde? O seu endereço completo? Estava morando no Recanto das Emas. Quadra 302, Conjunto 8, Casa 15. E Recanto das o Emas. senhor estudou até que série? Fiz até o segundo ano do segundo grau. E o senhor já Incompleto. Incompleto, senhora, completo. desculpe. O senhor é usuário de algum tipo de droga? Não, senhora. Nunca usei. O senhor já respondeu por algum crime antes desse? Não. Senhor José, vou iniciar agora o seu interrogatório e a partir desse momento o senhor não precisa mais responder as perguntas, tá certo? Sim, senhora. Contudo, é o momento oportuno que o senhor tem de esclarecer esses fatos, principalmente na data de hoje, na presença dos jurados, tá bom? Sim, senhora. Eu fiz a leitura da denúncia para o senhor. O senhor aqui está respondendo por uma tentativa, não, pelo homicídio, né, do Leandro. É verdadeira essa acusação? O senhor matou o Leandro? É, posso explicar Sim, do começo como aconteceu, senhora? por favor. É, eu estava trabalhando, sim, como todos já sabem, trabalhando, cansado, com sono, realmente. E uma determinada hora, eu já, duas e meia, 3 horas mais ou menos, acho que foi isso. Da manhã, né? Sim, da madrugada, realmente. E a minha namorada estava com a amiga dela, sentada lá, né, de frente, onde eu estava tocando. E chegou esse rapaz, esse cidadão, né, ele mais outro, sentou ao lado lá e começou a conversar, aquela coisa. Sim, vê duas jovens sentadas, né? Claro que vai estar sozinha, realmente. E aquilo ali começou a me incomodar. E o Matias, que é o vocalista, ele também toca. Pô, eu falei, Matias, segura um pouquinho aqui que eu vou ali conversar com a namorada. Então, ah, cheguei lá perto dela e falei assim, olha, Marileide, você levanta daí, vai para outro lugar, senta no outro lugar, fica melhor. Tudo bem. Aí ela levantou junto com a amiga, foi, sentou no lugar e eu voltei. Foi bem na hora que a gente já estava parando de tocar, ou já tinha parado, uma coisa assim. Então, ah, realmente eu tinha parado já. E aí a gente começou a arrumar as coisas, os instrumentos, colocar teclado dentro do carro, pedestais, essas coisas todas. Olhei para onde estava minha namorada e o cidadão estava lá realmente junto, novamente conversando, né? Conversando, assediando, no caso. Por que que o senhor disse que ele estava assediando? Como que estava a conversa? Pelo jeito, né? Pelo jeito assim, de vez em quando passava a mão nos cabelos dela, uma coisa assim. E por incrível que pareça, eu bebia muito. E nesse dia eu não tinha bebido. Quem estava bebendo era ela. E o Leandro? Olha, quando eu conversei com ela para ela sair da, da mesa e ir para outro lugar, para outra mesa, doutora, eu vi que ele saiu, caminhou para o bar. Aí, quando eu voltei novamente, que eu cheguei perto, quando ela mudou para outra mesa, ele estava com um copo. Da primeira vez ele não estava com um copo na mão, mas a outra vez ele já estava com um copo na mão, conversando com ela. E quando eu cheguei já na segunda vez, né, aí eu falei assim, olha, amigo, essa minha namorada, daria para o senhor deixar ela em paz, por favor? Eu posso falar uma coisa que ele falou, senhora, se a senhora me der licença? Ele falou assim, escuta, jovem, comigo. Eu faço sexo com ela, eu vou fazer sexo com ela e faço com você. Isso
Aí meu sangue subiu, né? Para a cabeça, aí não sei o que aconteceu lá, e eu fiquei realmente desnorteado, doutor meritíssimo, aí O senhor já conhecia o Leandro? não, nunca tinha visto, Nunca senhora. tinha visto Não, ele. não, senhora. E aí, de repente, subiu aquele negócio na cabeça, eu fiquei nervoso, nervoso, e realmente eu nunca andei armado. E surgiu essa faca que estava em cima lá, que é da carretinha que levava as caixas de som, e eu peguei essa faca e ele chegou. Aliás, eu cheguei Como contra que era ele. essa faca? Não lembro, não lembro, senhora. Não lembro. Tamanho, não lembro. Isso aqui. Realmente, foi o que aconteceu. Mas essa faca não era sua, então, ela estava lá Não, no... não, senhora. Eu nunca andei armado, senhora. Aí, Felizmente, aí o senhor pegou essa faca e fez o quê? fiz. O quê? Eu golpeei o seu Leandro, realmente, confesso. E Eu como que golpeei. foi esse golpe? Ele estava de lado, de lado. Ele E estava em foi pé. logo em seguida ele ter te Não, ele não falado isso? estava. A minha namorada ela já tinha saído da mesa e tava dentro do carro, no lado do motorista. Ah, Ela é tá. amiga dela. Aí foi quando eu cheguei, fiquei nervoso, mais nervoso ainda. E ele estava conversando, estava assim, conversando com ela, passando a mão nos cabelos. Aí eu Ele bati estava nela, no carro? senhora. Ele também estava, ele estava encostado no carro, é isso? Tá, ela já tinha ido para dentro do carro e ele estava lá junto, dentro do. Ele não estava dentro do carro, estava do lado de fora e ela estava dentro do carro. Então ele primeiro ficou no bar, sentado ali, assediando Sim, ela. Aí sim, o senhor conversou com ele foi. e ele Ele fez essa falou, proposta aí pro senhor. sim, Lá dentro do bar, isso. sim. Em que momento que eles foram pro carro? Foi na hora que eu falei assim, Marileide, sai daí e vai pro carro. Eu falei Depois que com ele te ela. falou isso. Eu fui. Aí ela foi. Aí eu lá nervoso, aí já tinha parado de carregar as coisas, aí ele foi, levantou e foi lá pro carro. E ficou ela sentada né, do lado do motorista, a amiga dela do lado do passageiro. Aí foi onde eu Onde foi a aconteceu. facada? Foi nas costas, Aqui, assim? embaixo, Baixo? sim. Foi uma facada? Uma E daí o senhor fez o quê? senhora. Aí o que que o senhor fez depois que o senhor deu a facada? Eu saí e fui para casa do José Donato. O senhor saiu correndo? Não, saí normal. O senhor saiu, foi dirigindo o carro? Não, não, não. Fui a pé, que era pertinho, Aí casa o senhor dele. deixou a namorada sua lá? Foi. Aí depois o Zezinho pegou e levou ela para casa, lá onde eu estava. Entendi. E ele depois, logo em seguida, caiu? Como que foi? O Eu senhor não não vi, viu? senhora, eu não vi. Que o Eu senhor só deu a sei que facada e foi embora. eu sei que eu vi alguém falando assim, escutei alguém falando assim. Foi o Matoso falando bem alto. Foi o Matoso. E a faca, o senhor jogou lá na rua na hora? Não, deixei lá no local lá. Não joguei não. Era distante lá no, aconteceu, não foi propriamente dentro do bar. É distância assim, mais ou menos uns 20 metros. E o senhor ficou esses anos todos aonde? Aqui mesmo no DF, não saí para lugar nenhum. Mas o senhor não foi intimado, nada? Não, depois de 2 anos, eu voltei a tocar novamente com o Zezinho, que é o José Donato, que deu depoimento agora há pouco. E a Marineide, o que que achou Nunca disso tudo? mais vi ela, senhora. Ah, nunca mais viu depois Não, disso? não, não. Nunca mais vi ela. Por quê? Não sei, não tive mais contato com ela, não. Ela não quis mais falar com o senhor, não? Não, acho que não. Não tive mais contato. Tinha o nome do telefone dela, ligava, mas não atingia, dava que não existia mais esse número. Tem mais algum esclarecimento que o senhor queira fazer aos jurados sobre os fatos? Não, senhora. Acho que eu já falei sim o suficiente. Acho que sim, que tem mais. O promotor tem perguntas complementares, doutor? Tem excelência. Bem, bom dia. Bom dia. O nome Matoso, o senhor herdou do seu pai? Foi? É, meu pai chama-se Manuel Matoso de Lima, descendente português. Ele era músico. Sim, tocador de sanfona. O nome Matoso é por causa do seu pai. É, exatamente, porque todo mundo me chamava de Matosinho, Matoso, meu pai Ele tocava Manuel. sanfona? Sim, Sanfona, instrumento difícil de tocar, né?
Um pouco. Eu toco 14 instrumentos. Qual instrumento o senhor toca? Violão, cavaquinho, bandolim, teclado, banjo, saxofone, pistão, clarinete, triângulo, zabumba, contrabaixo e vários. Aprendeu tudo sozinho? Sozinho. Eu leio partitura também. Deixa eu te perguntar uma coisa. Há quanto tempo você estava se relacionando com a... Como que é o nome dela, da moça? Marileide. Marileide. Há quanto tempo? Mais de um ano, senhor. Mais de um ano. Já tinha ocorrido esse tipo de coisa antes? Ter dado um tipo de problema aí, quando o senhor estava tocando e tal, e alguém conversar com ela, essas É, coisas? geralmente, quando ela bebia um pouco, ela já ficava, como diz, meia danada. Ah, mas assim, então quando ela bebia, e aí o senhor ia fazer suas apresentações, dava problema desse jeito? Eu não Dava, entendi. dava problema desse jeito? Ocorria problemas iguais, ocorreu nesse dia? Não, De alguém ir lá conversar não. com ela e de ela dançar forró com outros Não, homens? senhor. Não, não, não. Não, não ocorria, não, Mas o senhor senhor. acabou de me falar aí que aí quando ela tomava uma bebia, ela ficava Sim, desafiada. ficava assanhada, exato, era assim. Não todas as vezes. Mas o senhor me explique para mim e para os jurados também. O que é isso, de ficar assanhada? Ela que dança, ela conversava com os homens, ela saía com os homens, ela fazia o quê? É, eu não sei bem explicar como, senhor, Hum. mas ela, não todas as vezes, mas ela ficava um pouco assanhada, assim, até por causa do álcool também, da bebida, né? Tá. Geralmente. Mas alguma vez ela ficava conversando com outros homens? Não, não todas as vezes, não. Mas algumas vezes que ela ela tomava o quê? Cerveja? Cachaça? Sim, sim, Ela tomava tomava cerveja. bebida alcoólica, aí ela conversava com outros homens, ela dançava com outros homens. O que que ela... É, sim, até aí eu não tinha problema, eu não tinha, não falava nada, não. Só aconteceu exatamente porque o rapaz falou aquela coisa que eu tentei Tá, falar, pera um que ia pouquinho. ficar comigo. Tá, tudo bem. Pera só um pouquinho. Quem que era a amiga que estava com ela? Eu não lembro o nome dela, Tá. não lembro. Essa amiga ia junto com ela em shows do senhor, do Matias? Ia sempre juntas? Não, Você não conhecia ela? nesse dia era o aniversário da amiga dela. A Mari Leide, ela morava onde? Ah, morava, deixa eu ver se eu lembro o endereço aqui, pertinho da administração da Ceilândia. Tá. E quem que ela ia para os shows do senhor? O senhor ia buscar ela? Ela ia. Não, geralmente ela Tá bom. ia. O senhor morava onde nessa época? Recanto das Gemas. Ricardo Azem, morava sozinho? Não, com minha irmã. Seu irmão. E era comum o senhor convidar a Marileide para ver os shows do senhor? Sim, sim, geralmente quase todo final de semana. Não era todos que ela Tá. trabalhava. Pelo que eu entendi, o seu Matoso, é, vocês tocavam muito tempo, né, cara? Vocês tocavam bastante tempo, né? Vocês começavam aqui umas 8 da noite e ia madrugada dentro? A gente começava a tocar 8h30, 9 horas, ficava até mais ou menos 3 horas, É três bastante. e meia, 4 horas. Das 8 até as 4, 3, 4 da manhã. Sim, senhor. E assim, e ela ficava sentada ali, esperando o Ficava, senhor terminar. ficava. Entendi. E ela bebia todas as vezes ou tinha vezes que ela não Não, bebia? não. Ela ficava esperando o senhor, ouvindo a música, Sim. das 8, Não todas as vezes ela das bebia. 8 até as 4, 5 da manhã. Exato. Até a gente terminar de arrumar o som, dava 5 horas e ia embora. Então, com os frequentadores, as pessoas que iam assistir o senhor tocar, se eles fossem lá, sentassem, conversassem com ela, o senhor não se importava. Não, não. Dançasse forró com ela. Vocês tocavam forró, né? Todo estilo. É, mas tocavam música dançante, música de... Sim, sim. Forró, sertanejo. E aí o senhor não se importava também? Não tinha ciúmes? Não, O senhor é um homem ciumento? Teve episódio de ciúmes na vida do não, senhor? senhor. Não, 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 Não. senhor.
O senhor já contou para a juíza, assim, mais ou menos? Só esclarecendo para mim. O rapaz, o Leandro, ele estava meio de costa, isso, a hora que o senhor foi. Estava de lado, Tá. de lado. Ele Ele não estava estava bem encostado, de ele costas. estava encostado no carro? O carro estava estacionado perto do som, mais ou menos uns 5 metros, com a carreta. E na hora, a Marileide, ela estava, quando aconteceu, ela estava dentro do carro do lado do motorista. E a amiga dela do lado. Tá. Seu José, o laudo de local aponta que é o seguinte: tem uma saída do estabelecimento e tem uma ruazinha atrás. E os respingos de sangue dele começam ali na rua de trás. Foi lá que o senhor esfaqueou ele? Na rua de trás. Aqui. A saída aqui do bar, aí tinha uma ruazinha atrás Sim, sim, tem uma rua que onde passa. o pessoal ia urinar lá. Sim, o banheirinho era do lado de fora. É. Então foi mais ou menos ali, Foi do lado. perto ali. Não. Aí, então foi porque o problema, o que aconteceu foi perto do carro, Tá bom. no carro. Tá bom. Mas assim, ele estava urinando quando o senhor esfaqueou ele? Não sei. Não sabe. Não, quando aconteceu, ele estava encostado o carro perto da Marileide. Tá. A Marileide viu o senhor esfaqueando, né? Ele chegou a ver o senhor? Não chegou a ter reação, não. Eu acho que ele viu na hora que eu fui lá falar com ela, pedir para ele sair de perto Mas a dela. hora que o senhor esfaqueou, ele não teve nem reação nenhuma, né? Você meio que surpreendeu ele com a facada. Ele só deu uma olhada de lado. Deu uma olhada e o senhor já enfiou a faca, né? Ele não esperava, então, né? Ele tem alguma reação e partiu para cima do senhor? Não, não fez não, senhor, não. Ele caiu logo em seguida? Não, que eu saiba, eu saí rápido, eu não vi, senhor, eu não vi se ele caiu logo. O senhor soube que ele morreu depois quando? De manhã, quando eu estava na casa do Zezinho Donato. O senhor contou essa história do Zezinho, é verdade. O senhor foi lá e falou para ele que tinha esfaqueado o rapaz. Senhor, eu não vou mentir, senhor, eu confesso sim. Tá ok. A Marilene, o senhor ainda brigou com a Marileide esse dia? Então, por causa de ciúmes, essas coisas ou não? Eu não entendi, O senhor senhor. brigou com a Marileide esse dia? Não, não. Tá joia. O senhor- Apenas, senhor, desculpe. Apenas lá no Zezinho eu falei assim, tudo o que aconteceu foi por sua causa. Foi isso que eu falei. Mas, por causa Por dela? causa de sua causa. Assim, eu fiquei com ciúme, né? Mas o senhor acha isso? Eu acho que falei assim, mas eu acho, senhor, que eu não sei explicar para o senhor realmente. O senhor está preso há quanto tempo? 1 ano e 3 meses. Me conta como que o senhor foi preso. O senhor foi preso. Eu tava no Recanto, na casa da minha irmã. Eu morava lá, assim. Sim. E saí, não, eu discuti com minha irmã. Eu discuti com minha irmã e saí, foi para Bazin, do outro lado da rua, assim. E minha irmã, nessa hora, chamou os policiais para mim. Tá, mas a história que a sua irmã conta é que o senhor falou para ela que o senhor já tinha matado um e não custava nada matar outro, um negócio assim. Aí, senhor, É o que ela falou, né? Mas a discussão foi mais acalorada? aí eu não vou falar mais nada, não, senhor. Tá joia. Como que era a relação com a sua irmã? Era tumultuosa? A relação que o senhor tem com a sua irmã? Uma Boa. relação boa? Boa. Esse episódio é um episódio é um episódio esparso? Ou era corriqueiro acontecer discussões? Não, senhor, era difícil discutir com ela, cachaça. Cachaça? Eu chegava bêbado, ela não gostava, ela sempre reclamou. Então, por causa da questão da cachaça aí que ela. O senhor, durante esses anos todos, o senhor parou de beber em algum momento ou não? Parou de beber durante esses anos? Sim, sim. Às vezes passo 6 meses, 8 meses, 1 ano e meio. Sem beber? No máximo, até 1 ano e meio fico. Tá. Sou fumante também, cigarros, 2 carteiras de cigarro por Duas? dia. 3, 2 a 3? 2 de cigarro. E no presídio, como que o senhor está fazendo? No presídio, como que o senhor está fazendo? Esqueci tudo isso. Um pouco dá para esquecer, senhor. Mas a questão do álcool lá no presídio, como que o senhor tratou isso? O senhor teve crise de abstinência? O senhor teve problema de... Não, no começo, uns 2, 3 meses, sim, abstinência grande, mas depois passando, Cigarro também? sim, sim.
Hoje em dia o senhor não está nem fumando, nem bebendo. Não, graças a Deus, não. Lá também não tem, né, senhor? Sei, eu já não sei. Como que é o seu convívio lá no presídio? Bom, muito O senhor bom. está onde lá? No bloco 5, Uhum. no bloco 5, ala A, cela 9. O senhor está com quantos anos? O senhor falou 63? Vou fazer 64 no dia 17 de dezembro, agora próximo. Sim. O senhor tem mais irmãos? Tenho mais 10 irmãos. 10? Dos mesmos pais? Pai e mãe? Sim, não, minha mãe faleceu em 2000, meu pai tem 23 anos, aliás, 23 dias hoje que faleceu, meu pai. Meus pêsames. Obrigado. 23 dias que o seu pai faleceu? 23 dias. Mas eu perguntei, os irmãos são de pai e mãe? Todos 10 irmãos de sangue. Meus pêsames, senhor. Obrigado. Ele foi enterrado aqui? Sim, sim, sim. Todos meus, aliás, uma mora nos Estados Unidos, minha irmã mais nova, e outra mora em São Paulo. Seus filhos, seus José, Meus filhos moram no Rio de Janeiro, são da mesma mulher? da mesma mulher. Mas eu tenho contato com eles? A mãe deles faleceu em 94. Mas eles são já adultos? Adultos, todos adultos. Você tem contato com eles? Sim. Como que é o nome deles? O mais velho, Leandro Gonçalves da Costa, a do meio, Daniela Gonçalves da Costa, Alana Gonçalves da Costa e George Pablo Romero da Costa. Tá, eles vieram visitar o senhor? Não, sabe ainda que o não, senhor está senhor. preso? Não, senhor. Sabe Sabe. que eu estou preso. Eles estão no Rio de Janeiro, isso? Não moro no Rio de Janeiro. O senhor morou no Rio alguma época? Morei quando eu me casei, em 84. Aí quando o senhor se separou, o senhor veio para cá? Isso? Não separei, não. Tá. Eu sou viúvo. Ah, A minha esposa morreu em 94, aqui em Brasília. sua esposa faleceu. É. Meus pêsames, mais uma vez. Aí seus filhos foram pro Rio morar com quem? Eu não entendi. Meus filhos? É. A mãe da minha esposa, no caso, minha sogra, mora lá. Ela é viva ainda. É. Mas eles são casados. Todos têm sua residência. Tá, já. O senhor tem contato com eles? Tenho. Quando eu estava lá fora, sim, contato toda semana. Ok. Eles não dependem do senhor? Não, depende não. Tem um filho chamado Leandro também? Leandro Gonçalves da Costa. Coincidência. Quantos anos ele tem? Eu? O Leandro. Ele nasceu em 86, 38 anos. Depois do crime, o senhor foi para onde? Eu não saí daqui de Brasília, não, senhor. Em momento algum, o senhor saiu? Não. Saí para tocar. Fiquei parado 2 anos, depois Mas aí o senhor ficou no mesmo endereço? fiquei no mesmo endereço. Ninguém encontrou o senhor? É. Ou ninguém encontrando você? Procuraram? Chegaram a intimação, nada? Não. Porque até o seu amigo, que é testemunha aqui, ele foi intimado várias vezes e compareceu, né? Foi isso, ninguém. O senhor não sabia se tinha mandado de prisão contra o senhor? Não sabia, não, senhor. Sabia que existia um processo? Até aí eu sabia, sim. Na cabeça do senhor, assim, qual que era a consequência desse processo? O senhor tinha receio de ser preso? Sim. Sim. Eu tinha em mente. De responder por isso aqui e tal? Ser responsabilizado por esse crime? Sim, eu tinha em mente que o senhor tinha que. E uma hora ou outra. Uma hora ou outra, sim, senhor. Ser Eu tinha que. responsabilizado. Sim. Tinha que pagar isso. E como que o senhor ficou assim, esses anos todos, assim, mesmo tendo esse... Não, sempre com aquele pensamento, senhor, de qualquer hora poderia ser, né, intimado no caso, ser preso, assim. O senhor não ia, por exemplo, tirar título de eleitor, renovar documentos, essas coisas assim, o senhor não fez nada durante os quase 20 anos? Não. Fiz não, senhor. Durante esses quase 20 anos, o senhor está falando que o senhor continuou aqui no Distrito Federal, é isso? Não se mudou daqui? Não. Não. E os endereços do senhor? O senhor chegou a mudar de endereço? Acho que essa não fiz. Não, sempre no Recanto das Emas. Sempre no mesmo endereço. mesmo endereço.
quadra 302, conjunto 8, casa 15. Sempre morando com a sua irmã. Sempre morei com minha irmã. Perfeito. A faca, o senhor fala, essa faca estava dentro da carreta, é isso? Tava outro lado, assim, onde tem o paralama da carretinha, assim, tava em cima. Assim. Porque essa faca vocês usavam para alguma coisa? Essa faca, se eu não me engano, ele disse, é de cortar fio aqueles fios para gente descascar, para emendar, às vezes um fio descasca, né, para ligação, de ligar as caixas de som. Aí tem que descascar, se eu não me engano, Ah, que era até do Zé Carlos, que era o dono do som. que tamanho que era essa faca, seu Matoso? Tamanho da faca? Qual que era o tamanho dela? Não lembro, senhor. Tá. Não lembro. Mas era, o senhor não lembra? O tamanho da faca, não, senhor, A não cor lembro. da faca, essas coisas? Não lembro. Essa faca ficava na carreta, ela ficava amarrada, ela ficava como que ela ficava? Na caixa. Porque o Zé Carlos, geralmente, ele usava uma faca para cortar fio para emendar os outros Com fios, faca? cabo. Com faca? Não, cortava o fio para Sério? emendar com faca. Ele não tinha alicate, não? Ele cortava com a faca. Mas aí eu não sei se era dele, ou sei lá, se eu sei que essa faca apareceu lá. Tá. O senhor é músico, o senhor toca instrumentos desde que idade? Desde os 13 anos de idade, Teclados, o senhor toca desde qual idade, mais ou menos? quando eu comecei a São tocar. instrumentos elétricos, instrumentos que tem que ligar na caixa de som, assim. Há quanto tempo? Há muitos anos. O senhor tinha esse hábito de descascar fio com faca? Não era eu, não. O dono da banda que fazia isso. Entendi. O teclado era do senhor? Não. Era do Zé Carlos. Tá. Todo o instrumento era do Zé Carlos. O senhor, quando pegou essa faca, é, ficou algum tempo com essa faca na mão? Quanto tempo o senhor ficou? Não lembro, senhor. Não lembro. Não lembro, não. Tá. Deixa eu ver se eu entendi o negócio. Sobre a Marileide, né? Marileide. Marileide. Em algum momento, o Leandro foi desrespeitoso com ela? Algum momento ela refutou o assédio dele? Agora Não me recordo, senhor. Tá. Não. Agora, até o momento que o senhor não se encontra, o fato, em nenhum momento ela própria falou, não, tira a mão de mim ou tira a mão do meu cabelo. Isso eu não vi. Desculpe, senhor. Não vi. Então, de alguma forma, ela estava aceitando o cortejo, não sei como o senhor pode chamar isso, as conversas, a aproximação do Leandro. É, Na visão do senhor era isso. eu não entendi, senhor. Na visão do senhor era isso. Ela estava sendo receptiva. Até porque a gente não discutiu, né? Nada nesse dia. Uhum. No caso lá, onde eu estava tocando, não. Aí, O Leandro, o senhor chegou a ver se o Leandro estava com os amigos dele lá? estava com uns, eu vi um só. Tá. Quando ele chegou. O senhor tinha essa compreensão física na época? Ou era mais forte? Não, sim, eu era mais forte. Mais forte. Mais forte. Pesava mais? Sim, hoje eu devo estar com 68 quilos, 69. Na época eu tinha uns 75. O Leandro pesava 66 quilos. 66? 66. Então o senhor era mais forte que o Leandro? Sim. Só que ele era bem mais alto que eu. Mas ele era mais alto que o senhor? Sim. O senhor tem quanto de altura? 1,74, Ele deve 1,75. ter- na visão do senhor, ele deveria ter o quê? 1 metro e quanto? 1,80, 1,79, 1,80, por aí, eu acho. Tá. Mas de qualquer forma, ele pesava só 66 quilos. Assim, se o senhor fosse entrar em esforço, em luta corporal com ele, o senhor acha, na visão do senhor ali, o senhor acha que você teria vantagem? Olha, senhor, eu não sei responder para o senhor não, porque nunca passou pela minha cabeça de brigar com ninguém. Então, mas eu estou falando para o senhor, porque o senhor escolheu atacá-lo com uma faca, né? Se o senhor fosse dar uns murros nele, uns tapas nele, alguma coisa nesse sentido, na visão do senhor, o senhor teria vantagem ou desvantagem? Não sei responder para o senhor não. Não. O senhor já brigou na rua, né? Algumas vezes? Não, nunca briguei na minha vida, não. Nunca brigou. Na rua.
Lugar nenhum. Fez a arte marcial, luta alguma arte marcial? Não, senhor, não, nunca vi. Desculpe, senhor, eu desde os 13 anos de idade que eu toco em banda, aliás, com os 14 anos, comecei a tocar com 13, 14 eu já andava no mundo tocando em banda, lá no Nordeste. Tipo de música, o senhor falou que tocava todo tipo de música, né? Todo tipo de música. Todo estilo. Tá ok. Viu, seu José? Aí, o senhor não faz o senhor tem alguma explicação por qual razão o senhor pegou a faca para partir para cima dele? Não, tenho nem ideia, senhor, Não. o quê. Foi uma coisa Realmente, tipo, bom, uma atitude, digamos, de irracional, impensada, daí o senhor foi lá e fez isso aí, é isso? eu não sei se eu A partir de qual momento o senhor teve arrependimento? Ah, porque passava pela minha cabeça, nunca passou de fazer uma coisa dessa com alguém, com ninguém, e de repente aconteceu esse fato. Aí veio aquele arrependimento, né? Sempre vem. O senhor, de alguma forma, procurou saber quem era o Leandro? Não, Ele tinha nunca família, procurei. pai, mãe dele, filhos? Não, senhor, Alguém da família dele procurou o senhor? também não. Saber se ele era um jovem, se trabalhava, se tinha Não, não vindo para sabia, cá não, para senhor. trabalhar. É, é isso, seu José. Sem mais perguntas. Obrigado. Ele ainda está no banheiro? Estamos te esperando, doutor. Tem perguntas a fazer ao réu? Sim. Bom dia, Matoso. Bom dia. Matoso, inicialmente, eu queria que você dissesse ao júri como é que foi essa sua caminhada, nasceu em que lugar, o que que você fazia lá e como é que você chegou aqui no Distrito Federal. Eu nasci numa cidade no Rio Grande do Norte, chama-se Encanto. Encanto. Fica pertinho de outra cidade por nome de Pau dos Ferros. Nasci em 1960, dia 17 de dezembro de 1960. E aprendi a tocar sanfona, tinha 8 anos, 8 para 9 anos. Certo. Toquei forró com meu pai, muitos forró já sabia tocar, né? Aprendi sozinho. Meu avô era sanfoneiro também, português, meu avô era nascido em Portugal. E foi minha caminhada. Com 13 anos, a gente mudou da cidade onde eu nasci, chama-se Encanto, para Mossoró. Lá, vizinho à casa onde a gente ficou, tinha uma sede de uma banda, chamava-se Anderson Musical. E lá fiz amizade com o dono da banda, e foi aí que eu me interessei a tocar o teclado, né? Que sanfona já dá, já tinha uma noção já de teclas, assim. Aí comecei. Aí toquei em várias bandas lá, vim embora para Souza, foi um cidadão dono de uma banda lá de Souza, Bandas Fonata, se eu não me engano, Souza, na Paraíba. na Paraíba, é. E foi lá onde eu conheci minha falecida esposa, mãe dos meus filhos. Toquei lá e depois fui para Caicó, Rio Grande do Norte, tocar em outra banda, toquei em várias bandas. E assim, aí me casei, a minha esposa, mãe dos meus filhos, que mora no Rio de Janeiro, que é falecida, ela é lá de Souza, na Paraíba. E me casei, fui embora para o Rio de Janeiro, morava a minha sogra lá, aliás, mora até hoje. Lá do Rio de Janeiro, fui morar em São Paulo, tocar numa banda em São Paulo. Em São Paulo nasceu meu filho mais velho em 86.
Aí eu voltei para o Rio de Janeiro para minha sogra queria ver o neto dela, no caso, meu filho. Então, aí de lá do Rio a gente veio embora aqui para Brasília em 86. Aí que comecei a tocar em banda. Toquei várias bandas aqui, Em 86 foi sua chegada aqui aqui na capital. na capital. Sim, senhor. Tá. Em 86 para 2005, só no visual aí, 14, 19 anos foi o tempo até 2005, quando você se envolveu com esse episódio ali. Até então, de 86 para cá, você não teve alguma outra situação envolvendo uma questão passional, porque você estava ali com uma mulher e se envolveu numa briga por causa de alguma mulher? Não, senhor. Não, Nunca se envolveu? não. Certo. E antes disso, lá, quando você estava lá no Nordeste, você também nunca tinha tido. Não, não. De jeito nenhum. Tá. Não, senhor. Naquela noite, no dia 30 de janeiro de 2005, você estava lá junto lá com os outros dois e foi lá tocar nesse estabelecimento lá. Sim, estava eu, o José Donato e o Matias. Tá? Você foi com faca para lá? Não, Não foi com não, senhor. Eu faca? nunca andei armado. Nunca andou armado? Não. Tá. É, Agora, falando sobre exatamente o que aconteceu, né, lá. Houve algum tipo a abordagem que ele fez, o rapaz, você nem conhece o nome dele. Isso foi uma vez, duas vezes, três vezes? Como é que foi isso aí? E quando é que isso começou a acontecer? Teve alguma vez que você chegou e pediu para a moça, até você tocando, você falou no microfone e pediu para ela ter cuidado, alguma coisa com relação ao que estava acontecendo? Eu falei no microfone, falei uma vez. Hum, Então, até então, o Zezinho falou que não ouviu, porque é muito som, a gente tocava pertinho do som, não dá para ouvir direito, né? Muito hum, barulho. hum. Eu falei, mas aí, não sei se ela ouviu, aí foi na hora que eu fui, falei para ela, você saia daqui, mas senta no outro lugar aí, porque o rapaz está perturbando, que não sei o quê. Aí ela saiu junto com a amiga dela e foi. Aí foi para outro lugar. Até então, aí nós começamos, aí o Zezinho, foi o Matias, que foi o Matias, se eu não me engano, foi o Matias que falou assim, não, a gente vai parar. Tinha pouca gente, na hora já estava muita gente indo embora, aí a gente parou e estava mudando já os instrumentos, colocando em cima da carretinha, que é uma carretinha que a gente usava, né? Puxava pelo chebetinho que era até do Zezinho. Aí, na segunda vez, ele chegou lá, passando a mão dos cabelos da menina lá, da minha namorada, e eu cheguei, ô moço, não leva mal não, mas essa é minha namorada, tem como se eu dar um tempo aí? Ele, olha, vai acontecer isso e isso, como eu falei agora há pouco. Eu faço sexo com ela e faço com você. Eu falei comigo, não, você não vai fazer não. E subiu sangue para a cabeça e danada dessa faca apareceu lá na minha frente. Aconteceu. Tá certo. Você está arrependido disso aí, né? Com certeza, o meu instinto não é de selvagem, sabe? Eu não sou de briga, eu sempre fui uma pessoa calma, sempre envolvido com música, sempre na minha vida, desde os 10 anos de idade, 8 anos de idade. É Tá isso. bom, Raposo. Estou satisfeito, muito obrigado pela atenção. Jurados têm perguntas? Pode encerrar o interrogatório. Iniciaremos agora os debates. Os jurados querem ir ao banheiro? Sim, sim, sim. Ao banheiro. Bom dia novamente, seu José. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Qual que é o Deus. seu nome completo? José Donato de Azevedo. O senhor é parente do José Francisco da Costa? Não, só amigo. O senhor vai ser ouvido na qualidade de testemunha, assumindo o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder pelo crime de falso testemunho, tá certo, senhor José?
Eu vejo aqui que o senhor já prestou seu depoimento na delegacia, em Várias- juízo. Então, hoje, o senhor já deve estar familiarizado. Vai ser da mesma forma, promotor, defensor te fazendo perguntas. A diferença é que hoje os jurados, se tiverem alguma dúvida, também te fazem perguntas, tá bom? Só responde aquilo que o senhor souber e se recordar desses fatos, que são fatos antigos, né, de 2005. Então, se não souber, não se recordar, não tem problema, tá bom? É só falar, não sei, não me recordo. Obrigada, seu José. Passo a palavra ao Ministério Público. Bom dia, seu José. Bom dia. Seu José Donato de Azevedo, é isso? Isso mesmo. Maravilha. Seu José, no dia que aconteceu o homicídio, o senhor estava lá no bar do seu João também? Estava. Qual que era a função do senhor ali? O senhor era... Eu cantava, ele é músico, né? Tecladista, e eu cantor. Você que era o Matias? Com esse ponto. Não, o outro é o outro cantor. Eram nós três. Ah, tá. O senhor também fazia organizava o material do equipamento, essas coisas ou não? Eu fiquei encarregado de pegar esses quando terminasse o show. O senhor chegou a conhecer a namorada do Matoso? Eu já vi, ela tinha visto umas 3 vezes antes, mas eu não tinha afinidade com ela, não. Mas sabia que era a namorada dele. Sabia. Como que era o nome dela, você lembra? Não me lembro, não. Como que era a aparência dela? Era uma morena, Morena. uma morena E era namorada do do Matoso. Matoso. No dia do acontecido, durante o show, o Matoso ficou incomodado com alguma coisa ali? Ficou porque os dois rapazes foram sempre em cima da namorada dele, né? Sediano era. Assim, até ele estava incomodado com essa situação. É isso? Ele chegou a falar alguma coisa no microfone? Ou apontar para ela, apontar para eles? Não, eu senti, a gente fica perto um do outro cantando, né? Mas Sim. ele estava meio... Mas ele chegou a comentar para o senhor alguma coisa assim? Quando houve um intervalo, Sim. ele foi conversar com ele, não sei quem, lá atrás, e voltou um pouco. Eu falei, não, rapaz, vamos seguir a nossa missão aqui de tocar e Uhum. vamos se concentrar. Tá. Assim, Nesse momento aí que aconteceu o homicídio ou não? não, foi antes. Isso foi um intervalo antes. Intervalo antes aconteceu o homicídio. É, Daí ele foi lá e meio que discutiu com a namorada dele. não sei se foi com ele ou com a Ou com moça. ela. Sei que ele voltou um pouco incomodado. O rapaz voltou pro bar? O rapaz que foi morto, ele voltou pro bar depois desse intervalo ou não? Aí já não me lembro mais. Ela voltou? Ela ficou, E os amigos dele? os amigos dele, não sei também. Aí Tá bom. Mas ele o senhor não viu mais depois disso? não. Tudo bem. Esses rapazes eram rapazes novos, jovens? Eu não tenho bem, porque eu não vi direito assim. Isso aqui era jovens, não acho que não era velhos, não. Tá. Que hora mais ou menos terminou o show de vocês? Agora você não pegou, porque deve ser Mais umas ou menos. 3h30, Tá. 3 horas, não sei. Qual que era o combinado entre vocês? Todo mundo ia embora junto? No caso, eu, ele e o Matias. Vocês três iam embora junto. Nós três, eu guardava. Vocês Só tinham- que lá para altas horas, ela chegou com uma amiga dela, sabe? Tá. Mas assim, qual carro que vocês foram para Era um Chevette. Chevette? E cabia tudo, equipamento, todas as coisas? Cabia porque era um engatezinho. Tinha engatezinho para transportar o pra equipamento. levar. Ah, Tá. Nesse dia, o Matoso foi embora com vocês ou não? não. Ele sumiu. Quando a gente tá terminando e alguém falou o nome dele e eu já não. Ele não estava mais por lá. Era comum vocês desmontarem o equipamento todo mundo junto? Não. Quer dizer, era comum a gente Desmontar junto. desmontar junto. Só que nesse dia o dono dos equipamentos, ele tinha ido para Nápoles
me deu a responsabilidade de ficar. De quem que era o teclado que ele tocava? Era dele? Não, era do José Carlos, que era o dono da banda. Mas ele não tinha equipamento? Não tinha o tecladinho? Não, na dele? época Não. nós não tínhamos. Mas ele era responsável por, pelo menos, desligar o teclado, tirar o carro, Claro, essas todo coisas. todo mundo Tá. era uma bandinha pequena. Nesse dia ele não fez isso. Não, Não. ficou eu e o Matias. Você, Matias, ele sumiu. E já tinha notícia que o rapaz tinha sido morto ali, já? Não, Ninguém sabia ainda, não. não. E como que chegou a notícia que o rapaz tinha sido morto? Eu fui no outro dia, cedinho, Tá. um amigo meu pulou o meu muro, que era muro, e falou, João, que era o rapaz que estava aqui, né? Sim. Achando você lá que, infelizmente, o rapaz não resistiu. Aí eu fui lá de manhãzinho. Entendi. Mas sabia que tinha sido esfaqueado, pelo menos? Não? É, já tinha mais um murmúrio, né? Que o pessoal fala. Tá bom. O senhor saiu dali do bar do seu João, o senhor foi para onde? Fui para casa. O senhor chegou a conversar com o Matoso sobre isso aí? Com certeza, que quando eu cheguei, ele estava lá. Tinha pulado o muro, Ele estava lá. estava lá. O É, seu José Francisco da Costa, exatamente. Francisco Matoso. Ele estava dentro da sua casa. Ele estava. Tá? Você explica para mim o seguinte, seu. O combinado era todo mundo ir junto. Exato, Aí ele meio que sumiu. exato. Aham. Quando ele. Não sei. Aí depois você encontrou com ele na Aí eu casa. encontrei com ele, que ele ficou lá, Tá. me esperando. E quem estava mais lá? Nesse caso, o Matias queria que eu levasse na Ceilândia, eu já estava nervoso, falei, olha, não vou levar não. Aí o Matias parece que voltou lá para o João, e eu e as duas moças entramos lá Tá. tá o carro. O Matoso falou o que para você esse momento? O que ele contou para você? Não, ele estava nervoso, estava nervoso. Ele falou que tinha dado a facada no rapaz? Ele não explicou direito, mas todo mundo sabia que, quer dizer, no caso, ele ficou bravo com a mulher, ficou discutindo lá. Eu falei, olha, aqui você não discute nada. Aqui ninguém pode. Mas ele chegou discutindo com a namorada dele Também, por conta dessa situação aí que acabou. exatamente. Tá. O senhor falou no seu depoimento, chegou a visualizar o acusado e a namorada discutindo, em razão do corte, do crime. O senhor pode me explicar isso? Elas discutiram por causa do ciúmes e também por causa dele ter dado a facada no rapaz, é isso? Ela com ele. O Matoso com a namorada dele. Não entendia. O Matoso e a namorada dele discutiam Era por sobre causa dele ter dado a facada no rapaz. isso também. E ela falava o que para ele? Por que você fez aquilo? Alguma coisa assim? Não, Mas ficou muito claro que ele tinha dado a facada no rapaz. ficou. Tem dúvida nenhuma quanto a isso. Como? Não tinha dúvida nenhuma que foi ele que deu a facada no rapaz. É, O senhor era amigo dele, né? sou. O senhor chegou a perguntar para ele por que ele tinha feito aquilo? Não, porque eu já vi que foi exatamente Razão né, do razão ciúme dela. não é? Ciúme, né? Depois disso, seu José, o Matoso, ele sumiu, ele foi para outro lugar, ele se mudou, Eu não sei para onde, mas acho que nunca mais viu ele. ficou um bocado de tempo. Nunca mais tocaram juntos. Não, aí depois ele voltou, nós começamos a Mas tocar, depois de muitos anos, tocamos muitos anos. mas eu quero saber, depois do crime, vocês ficaram quantos anos sem tocar juntos? Eu imagino que foi uns 2, mais ou menos, anos. Você não sabia sei. nem onde que ele estava. Não sabia, não. Ele dava notícia? Não, Entendi. O senhor chegou a ver ele com a faca ou não? não. Não. Ele confessou para o senhor que tinha matado? É aquele problema que, Entendi. para mim, não interessa. Não interessava ele me confessar.
José Donato de Azevedo, né? Porque no seu depoimento aqui, vou ler aqui mais ou menos o que o senhor tinha falado. No mesmo dia, aí o senhor conta essa história que o senhor encontrou com ele lá na casa do senhor e tal. E ele próprio confessou que tinha cometido aquele fato. É, O próprio Matoso falou pro senhor que tinha esfaqueado o rapaz. é. Ele contou para você mais ou menos como que ele fez aquilo? Não, acho que segundo ele discutiu, o rapaz fez umas palavras lá com ele, ele não aguentou. Uma coisa assim. Foi o que eu ouvi da boca dele. Mas não tem dúvida que foi ele mesmo que esfaqueou ele. Na própria boca dele, ele falou isso. É. Tá joia. Ele chegou a justificar alguma coisa? Falar se o rapaz estava urinando do lado de fora do estabelecimento? Não chegou a comentar. Tá, Não. tá joia. Depois, passado uns 2 anos, né? Aí vocês acabaram retomando o grupo musical? Voltaram a tocar? Não com aquela formação. No caso, eu comprei alguns teclados e tal e chamei ele para E ele comentava sobre esse episódio aí? Senhor? muito em casa, Ele comentava? triste e tal. Ele ficava preocupado de poder Ficava ser preso? É, Ele contou para o senhor se depois desse homicídio, que passava na cabeça dele, se tinha remorso, se ele tinha... com certeza. Ele ficou. Disse que realmente. Ele voltou a morar aqui no Distrito Federal? Eu vou dizer uma coisa: ele não mata uma barata. É. Nunca viu uma barata e não mata. Ele ficou com remorso. Arrependido de ter matado o rapaz. Ele acabou voltando com um relacionamento com a namorada que ele tinha naquela época, ou não? Não recordo mais, não. Tá. E aí, mas ele tinha preocupação de ser preso, alguma coisa nesse sentido? Sabia se o processo estava correndo? Não, no caso, só eu e as testemunhas que sempre. Ele sabia porque eu falei, eu vou testemunhar novamente, tá? Ele pedia para o senhor não contar ou contar alguma coisa? Não, falava nada. Não. Não. Tá. Outra coisa, mas então ele sabia do processo, que estava correndo o processo, que é acusado e tal. No caso, até eu achava que estava sem. Porque ninguém ia procurar ele, né? Aquele negócio todo, né? Entendi. E ele tá morando aonde? Agora, por último, estava morando no Recanto, né? No Recanto. Nos últimos tempos, o senhor e ele mantiveram a banda? Tocavam ainda? Como? Nesses últimos tempos, antes dele ser preso, o senhor e ele ainda Estava tava tocando. Você sabe se ele estava casado? Não, Você sabe se ele tem filho? sei, tem. Quantos filhos? Acho que uns 3, mas qual que mora longe, mora no Rio, não Tá. sei. Ele não tem contato com os filhos? De vez em quando tem. É. Ele estava com algum relacionamento assim atual? Quando ele foi Que eu preso? me lembro, não. Porque diz a história aqui que ele foi preso numa situação que chamaram a polícia para ele. Tem uma história. Você sabe dessa história? Não. Não. Ele acabou tendo um problema com a atual companheira dele. Não sei, não. Nessas festas aí que vocês faziam, que vocês tocavam, ele bebia muito? Não? Sempre bebeu, sempre. A vida inteira sempre bebeu. Ele bebia o quê? Tudo que. Principalmente alambique, né? Vinho? As cachaças. Eu também bebo também. Aham. Ele tinha outro emprego ou não? Era só músico? Ele fazia muito freelance. De qual? Assim, De qual? tinha lá uma padaria, pedia para ele comprar um óleo, uns óleos. Aí ele ia lá, fazia, né? E recebia um dinheirinho. No fim de semana ia tocar comigo, recebia um dinheirinho. Tá joia. Então era sempre assim, ele era Tranquilo. bem simples. Me conta o seguinte, seu José.
O senhor não falou muito sobre isso na outra vez, eu vou perguntar para o senhor. Então, passou 2 anos, vocês voltaram a tocar junto. Então, assim, ele era amigo de se abrir para o senhor, de contar o que estava se passando na vida dele para o senhor? Sempre, sempre. E nessas conversas, assim, ele falava sobre esse fato, Não, mas é muito raramente. mas as conversas eram no teor de que ele Era sobre música mesmo. ele ficava arrependido, que ele estava... Ah, isso não ia. Tá joia. Ele ficou sabendo quem era o rapaz, no final das contas? Tinha morto? Tinha sido morto por ele? Porque agora eu não sei quem foi. Tá, Não, joia. Tá bom, seu Zé. Obrigado. Sem mais perguntas. quero ser. Bom dia, seu Bom dia. Donato. Bom dia. Então, seu Donato, o senhor era da banda dele também tocava, né? Exato. O nome da banda era Good Boys, é isso? O Good Boys era quando a gente estava tocando. Logo no É. início, era. E o senhor, os fatos aqui desse processo são de 2005, o senhor já conhecia o Matoso antes? Conheci exatamente porque eu fui lá fazer um CD no estúdio do Zé Carlos e ele estava tocando lá, ele era músico Certo, do Zé Carlos. tá. Então foi aí que o senhor começou a ter Foi. contato com ele. Foi. Tá. E o seu conhecimento, ele era uma pessoa envolvida com música, Só música, era isso que ele trabalhava, super talento, um músico que eu já vi na vida. né? Certo. E aí, antes disso, né, esse fato foi em 30 de janeiro de 2005, antes disso, tinha havido algum problema com ele, que seja do seu Nunca conhecimento, ele teve. na noite tendo algum problema? Nunca teve problema nenhum. A gente ia nas rádios, pegar o meu CDzinho e era alegria total. Entendi, certo. É, com relação a esse dia, seu Donato, eu tenho aqui os seus depoimentos, né? O senhor estava lá com ele lá. Então, teve aqui o proprietário, deu um depoimento, não sabia muito dessa mulher, mas essa mulher existiu mesmo, né? Existiu. Existiu. O senhor chegou o que o senhor... Eu sei que os fatos foram em 2005, né? Muito tempo, né? Mas o que o senhor se lembra de ter visto, né? O senhor disse inicialmente aqui que viu a vítima e mais um outro rapaz assediando essa moça? Exatamente. Como é Exatamente. que foi isso aí? O senhor teria condições de dizer? Eu sei que faz muito tempo atrás, mas o que o senhor poderia informar sobre isso? Quando foi bem tarde, não lembro a hora, se era Hum, mais de meia-noite, ou 11 horas, aí chegou elas duas, como era a namorada dele, ficou bem de frente a nós, né? Na hum, mesa lá, bem de frente. E cantando normalmente. Só que daqui um tempo, os rapazes ficaram rodeando a mesa lá delas e ele ficou um pouco, realmente, certo. Houve uma abordagem, foi indevida ou ela, de uma certa forma, foi consensual, ela quis, ou aquelas pessoas estavam fazendo algo errado porque não houve nenhuma receptividade dela? esse eu já não sei, né? Não sei porque eu não vi o conteúdo da conversa. Mas todo homem fica um pouco preocupado quando a mulher não é? Certo. Eu acho que é toda pessoa, todo pessoal. O senhor se lembra de ter visto, se lembra se o senhor estava, quando ele estava tocando, o senhor estava perto dele? Tá, Tá. Então, o senhor se lembra de ter visto ele, por ter visto algo, ter falado alguma coisa no microfone, dizendo que não estava gostando do que estava acontecendo? não. Não se lembra. O senhor se lembra se ao final da noite a vítima, esse rapaz, o senhor se lembra, mas isso já foi ao final. Já, mas Ele teria abordado a moça já não sei, já não vi, não vi nem o Matoso, não vi a mulher dele, nem vi os rapazes. Eu sei que eu estava incumbido de ajeitar minhas coisas, já Certo. não. O senhor estava com ele desde que horas ali? É o finalzinho, Hein? terminou. Desde,
Terminar até o final mesmo. Tá, desde o final. Mas o senhor se lembra quando é que o senhor chegou lá com ele? Que horas o senhor chegou lá no estabelecimento? Chegamos bem cedo. Cedo? Que horas, mais ou menos? A gente costuma chegar, acho que era 8, 9 horas, 8, 8 e meia, 8, 9 horas. no máximo. O senhor pode afirmar, por exemplo, se ele tinha chegado com faca? Não, a gente nunca andou com faca, não. Não anda com faca. Não, ele nunca andou com faca nenhuma. Então o senhor está afirmando que ele não estava com faca. Não, ele nunca andou armado, não. Entendi. Tá certo. Tá bom, senhor Donato, eu acho que eu estou satisfeito. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, senhor José. Está encerrada a sua oitiva. Um ótimo dia para o senhor e uma boa semana. Muito Obrigada obrigado, pelo excelência. esclarecimento. Bom dia. Bom dia, Já está gravando? Tudo bem com o senhor? tudo. Qual que é o seu nome completo, por gentileza? Como? O seu nome completo? João Gomes de Oliveira. Senhor João, o senhor tem algum parentesco com o réu? Com o José Francisco da Costa? É parente dele? Sou não. O senhor vai ser ouvido hoje na qualidade de testemunha, assumindo o compromisso legal de dizer a verdade. O senhor já prestou depoimento na delegacia, em juízo, sobre Não, o na processo? delegacia não, já pus aqui no juiz aqui. Tá. Então, hoje é mais ou menos igual o senhor prestou depoimento aqui no juízo, com a diferença de que teremos os jurados na data de hoje, que também podem lhe fazer perguntas, tá bom? De resto, é tudo igual. O senhor só responde aquilo que o senhor souber desses fatos, o que se lembrar. Se não souber, não se recordar, não tem problema. É só falar, não sei, não me recordo. Tá, Mesmo porque é um fato de É. 2005, a gente sabe que já faz bastante tempo, tá tá bom? certo, tá bom. Pode ficar tranquilo, passa a palavra ao Ministério Tá, Público. Bom dia, seu João. Tudo bem com o senhor? Tudo bem? tudo bom. Seu João, me conta o que o senhor sabe sobre esse fato aí. O que eu sei, só que eu era dono do bar e que aconteceu esse episódio lá no CIA, bem abaixo, eu trabalhando no caixa do restaurante, e que houve esse negócio lá no atrás. Aí, como eu era dono do bar, eu soube que tinha acontecido. Só que eu não sei, não sabia quem era. Quem foi? Quem era? Só que no outro dia, uns 2 dias, aí me falaram para mim que tinha acontecido, tinha sido o José aí, que tinha acontecido isso aí, mas que eu não sabia, não sei falar outras coisas, porque essa foi isso mesmo. O que eu sei dele é que alguém me falou que foi ele. Entendi. Seu João, E vieram me falar, aí eu disse, eu conheço ele, foi ele. Aí me disseram isso, aí por isso que eu fui chamado. tá ótimo. Seu João, deixa eu fazer mais algumas perguntas para o senhor. O senhor contratava eles há algum tempo, o Matoso e Matias, é isso? Eles faziam festa lá. Era toda semana? Toda semana eles Que faziam. dia que eles tocavam lá? Hein? Que dia que eles tocavam lá? Era só final de semana, no sábado, né? Mas era sábado, então? Só sábado eles... Era sempre a mesma banda que tocava lá? Sempre era só a mesma banda. Que era ele é Era, conhecido como Matoso, né? Por isso que eu demorei a saber quem era, porque que aconteceu de noite e nós não estava sabendo. Quando a gente foi saber disso aí, já foi quase com a semana, quando eu precisei, que não apareceu, aí que disseram quem Seu foi, João, né? há quanto tempo o senhor contratava eles? Olha, para eu dizer para o senhor, eu acho que tempo. eu não tenho bom assim a lembrança de quantos tempos. Sei que foi um bocado de tempo. Mais Assim, de um ano? Mais de um ano? Mais ou menos. É. Vamos que se teve mais ou teve menos, eu não estou. Aí eram 2 músicos? Hein? Eram 2 ou eram 3 músicos O quê? que tocavam lá? Ele era tecladista. O rapaz aqui, E o Matoso é que cantava no Licofone. Matias cantava. Ele no teclado. teclado. Tá. Lá para nós era pessoal especial. E sempre o senhor tinha por hábito, então,
ligar para eles e falar, ó, eles vão tocar aqui sábado que vem e tal. Então sempre. Era no sábado. Depois desse dia que aconteceu esse fato, do homicídio do Leandro, você nunca mais viu o Matoso? Depois desse dia, Ah, aí eu não quis mais fazer mais a festa. Assim, de lá, aí o Matias, Matias que vinha tocar, aí ainda tocou ainda uns dias, a é isso, final de isso que eu queria semana. saber, seu João. O Matias ainda continuou tocando. Hein? O Matias continuou tocando. Ele aí não, Ele não. não. O parceiro dele continuou. Ele eu não, Isso que eu entendeu? queria saber. Tinha acontecido isso antes de só um tocar? Ou sempre eram os dois? Como? Acontecido isso antes de só um tocar? Ou era sempre os dois? É sempre os dois. Só dessa vez, depois desse homicídio, que daí só ficou o Matias e esse rapaz que é conhecido por Matoso nunca mais apareceu. É isso? Aí eu Tá eu não aceitei mais isso. No dia que aconteceu o homicídio, seu João, você quer uma água, seu João? Um café? Quer uma água, um café? Tô bem. Tá bem? Depois Pode ficar eu tomo tranquilo. uma aguinha, né? Eu sei que é meio tenso a oitiva aqui, mas quer Obrigado. uma água, um café, tá? Mas pode ficar tranquilo, seu João. Neste dia que aconteceu o homicídio, teve alguma outra confusão dentro do restaurante do senhor? Teve o quê? Confusão? Confusão? É. Não, nunca teve. Teve briga? Nunca. E nem ele também. Nunca brigou. Nunca Entendi. teve briga lá, assim. Pra mim, lá, não. Não O senhor conhecia a namorada dele na época? Não, eu não conhecia, não. O senhor chegou a vê-la? Não, não cheguei também, não. Tá. Os rapazes, o Leandro que morreu, ele estava com dois amigos, né? Dois outros amigos. Você já conhecia ele ou não? Olha, eu não conhecia ele, mas como eu era dono do bar, que era conhecido do povo, eu procurei saber esse rapaz que aconteceu e tudo. Não, isso ele veio de Minas, estava numa obra ali embaixo. É um rapaz. Mas eu nem conheci ele e ele também era novato no local. Né? Mas eles falaram para o senhor, o rapaz era trabalhador, veio de Minas para trabalhar numa obra, é isso? Me falaram que ele era uma pessoa que veio de fora, que estava trabalhando numa obra lá no CIA e frequentou lá o lugar, né? Entendi. O grupo que estava com ele, os amigos dele e ele. Não vi, eu não conheci amigo dele, não conheci ele, não conheci nada. Só que eu procurei saber quem foi, como é que foi, e me disseram que era um rapaz de Minas que veio há poucos tempos que estava no local. Seu João, o Leandro e os amigos deles também não causaram nenhum problema lá dentro do bar. O Leandro, o rapaz que faleceu, que foi assassinado, e os amigos deles não causaram algum tipo de problema no bar do senhor? Não é do meu conhecimento nenhum, não. Seu João, como que o senhor ficou sabendo que foi o Zé Francisco da Costa, que é conhecido por Matoso, que assassinou o Leandro? Que eu vi falar que aconteceu, que falaram lá no bar que tinha sido o Zé. Quem que falou isso aí, você sabe? Quem me falou, não sei, porque o senhor sabe, um bar, eu era caixa do bar. Entendi. Era caixa do bar e era muita gente, né? E muita conversa, né? E eu não sei. Mas no dia seguinte foi. No dia seguinte que eu procurei saber, lá procurei saber de alguém, outros me falaram lá, mas eu não tive. Né? O senhor, quando fechou o bar, o senhor sabia já que havia um homicídio ou não? Como é que é? O senhor sabia que já tinha uma pessoa que tinha sido assassinada ali? Quando o senhor fechou o bar? Quando eu fechei o bar? Não, porque quando aconteceu, vamos chegar lá, quando aconteceu isso aí, eu falei, chama a polícia. Eu no caixa. Não, então faz disso. Não veio? Não. Um rapaz disse assim, que eu não sei quem foi, que era dono do carro, disse, eu levo lá para o bombeiro.
Aí pegou lá atrás, que era lá atrás, eu disse, faz favor, leva ele lá pro bombeiro. Aí levaram pro bombeiro. Então esse rapaz socorreu o Leandro. Esse não sei, não foi de meu Explica para mim o seguinte, seu João. O banheiro era do lado de fora? O banheiro Era do lado de fora. era? Era, o banheiro era do lado de fora. Ele tinha que sair por aqui para usar o banheiro. Ele Mas saía- esse que eu tenho conhecimento que aconteceu foi bem fora fora de lá do estabelecimento, foi lá no lote, lá fora, perto da Pneulândia, assim, que a rua lá é larga, né? mas eu queria saber o seguinte, se os frequentadores, os seus clientes, eles iam para o banheiro para aquele lado lá, onde o Leandro estava indo. É porque nesse tempo um banheirinho e a quantidade de gente O pessoal podia era muito. Eu vou logo falar, eles Urinava na faziam parede. tudo fora, sabe? Aí o pessoal, então, Ele fazia lá atrás de outros quiosques, lá isso atrás aí- de aí outros que tá, cantos. entendi. Isso aí é Ele não dava conta, o banheirinho não dava conta, Isso não, aí é importante. lá de ficar, não. Então tinha bastante cliente. Não tinha um abastecia. forró lá. E aí os homens usavam ali atrás e urinavam ali mesmo. Né? Era muito pouco que usava, porque um banheiro só, Entendi. um lugar que tinha uma quantidade de gente, nunca dá, né? Era Porque, comum, porque, nunca pelo que eu dá. entendi, a porta do estabelecimento era como se fosse desse lado, e aí ele dá a volta e vai urinar numa rua. Às vezes eu tinha até problema com o vizinho que sentia cheiro de urina por aí, alguma coisa, e queria. Aí eu digo, eu não posso. Então, mais ou menos era o lugar onde o pessoal ia. Já estava acabando já a festa lá ou não? Olha, o horário. Que eu queria perguntar para o senhor, mas eu sei. O horário, Depois eu que não sei. a banda para de tocar, aí o senhor fica com o bar aberto um tempinho? É porque se acontecer o que aconteceu lá, o que acontece é isso, ficou o menino tocando. Porque parava de tocar e tinha o Matoso que cantava as músicas. Eles interessavam mais na música do cantor. Do Matias, né? Que é o cantor que cantava no microfone. Sim. Aí eles queriam mais aquela o teclado, ele não estava mais querendo, não, porque o Matias fazia mais barulho, né? Que a caixa de som bem alta. Então ele cantava rápido demais, o Matias, e aí a gente não olhava muito para o cara que estivesse tocando o teclado. Ele podia sair, podia ficar, podia parar de tocar, ninguém interessava. Ele só quem não podia parar mesmo era o cantor. Era o Matias. Era o Matias que não podia. Mas o que eu quero perguntar para o senhor, que aí, a hora que o senhor soube do assassinato, a banda já tinha parado? Eles já tinham parado de tocar? Não, a gente soube. No momento, ninguém sabia. Entendi. Doutor, no momento, ninguém sabia. Continuou e ninguém sabia. Aquele episódio que aconteceu, aí ninguém sabia. Depois foi que foi sabendo e mandou socorrer e ninguém parava, não. Eu perguntei para o senhor assim, eles tinham horário para tocar até um determinado horário ou não? Hein? Eles tocavam até um determinado horário? Tocava então até a madrugada, porque, doutor, lá no CIA não tem residência. Então, isso. Mas aí não tinha horário para parar, né? Então não tinha residência, lá não tinha horário para parar. Porque quando tinha residência, onde tem residência era então 1 hora, 2 horas. Entendi. Parava, né? Não entendi, senhor João. Quando chegava o momento lá no CIA, você podia tocar até às 5 da manhã. Fazer barulho até o dia amanhecer. Não tinha ninguém dormindo, não tem ninguém morando lá, só a empresa, né? Aí só a empresa lá vinha. Esse dia, você lembra até que hora que foi mais ou menos a festa? Hein? Esse dia que aconteceu o assassinato, até que horas foi mais ou menos a festa? Continuou, memoraram. Até que hora? Que ninguém sabia, mais ou menos, era até as 2 horas, 3 horas. Esse era o horário que
Então, que dava mais gente, era esse horário. tudo bem. Agora me explica o seguinte, seu João. Como que chegou a notícia? Pô, de um cara esfaqueado ali atrás. E aí o que aconteceu? Mandaram parar a banda para chamar socorro. O que aconteceu no bar nesse momento? Chegou a notícia, pô, tem um cara que foi. Não, isso se acontecer no bar, se acontecer isso aí no bar, isso para na hora. Sim, mas eu tô falando pro senhor, aconteceu ali Isso para atrás. na hora. Agora, se acontece na rua, doutor, Aí na rua você não vai parar. É igual você estar no trânsito, uma batida, você passa direto. Então, lá na rua. mas não chegou a notícia no bar? Os amigos dele. Agora, no bar, não. No bar Mas eu você tô tinha o perguntando pro respeito. senhor se os amigos dele, os amigos do Leandro, voltaram pro bar e falaram: Ô, o Leandro tá esfaqueado lá. Como? Ou eles não voltaram pro bar para anunciar, pô, aconteceu um homicídio lá, o Leandro tá Não furado. foi no bar. Entendi. Mas eles estavam no bar, né? Não foi no bar. Tá. O povão estava no bar, mas não foi no bar. Se fosse no bar, tinha parado. Entendi. Então, Era obrigação por lei a gente mesmo parar. depois que o senhor soube que havia um homicídio ocorrido ali, o senhor chegou a ver depois o Matoso por lá ou não? O Matoso foi embora. Não, eu não vi mais Matoso. Não viu mais o Matoso. Não vi mais não. O Matoso eu não vi mais Sumiu. não. Você sabe que essas coisas dele, o teclado dele, ele deixou lá para alguém levar? Olha, eu não sei. Quem que ajudava ele? O Matoso, o Matias, Uhum. é que olhava esse tipo Tá, de tudo coisa. O Matias que olhava. Eu não tinha Entendi. caixa de som, essas coisas não Entendi, tinha. Entendi. O senhor ficou devendo alguma coisa para ele? Se o quê? Ele ficou com algum crédito com o senhor? Do cachê? Quem? Não, nós não tinha. A gente não tinha, eu não sabia, não. O Matias é que. O Matias que recebia o cachê? Como? Quem que recebia o cachê? Ele recebia do Matias lá. Não, isso eu estou perguntando. O senhor pagava para quem? Eu pagava para o Matias. Então o senhor acertava o A cachê. gente pagava para ele lá. E aí ele dividia com. Aí eles que chamavam ele aí, Então que o seu negócio. resolvia. Eu nunca resolvi nada com ele que não. O seu negócio era com. Eu nunca resolvi nada com ele, não. Entendi, A respeito disso aí, O não. Matias passava parte Só sei pra que ele. lá em casa, lá, ele tratava muito bem, lá para nós, gente especial, gente boa. Então, lá em casa não tenho nada a dizer dele, nem Tá. nada. Seu Sabe? João, a namorada dele, o senhor chegou a conhecer ou não? Não conheci, doutor. Tá bom. Eu não conheci a namorada dele, eu não conheci. Você sabe se ele tocava em outros locais além do bar do senhor? Eu não sei se ele Mas ele nunca conversou com o sempre senhor? eles faziam festa por aí. Ele fazia alguma festa, mas o Matias, em algum eventozinho, ele fazia por aí. Ele fazia, né? Mas o dia certo deles tocarem lá no bar do senhor era sábado, é isso? Era, Todo sábado. ele tocava lá em casa. Mas Era depois do assim. homicídio nunca mais ocorreu. Aí ele tocava lá, porque final de semana anuncia, quando termina o sábado. Aí, para você segurar o pessoal do CIA, tem que ter um som, né? Aí eu segurava a minha venda com esse som deles aí, sabe? Que vinha. Entendi. Você sabe onde que ele morava? Onde que ele morava? Também não. Não. Tá Não bom. sei. Seu João, obrigado. Não sei. Não tem mais perguntas, não, Excelência. Bom dia, seu João. Aqui, ó. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem. Eu queria saber do senhor o seguinte, né? Esse fato aconteceu em 30 de janeiro de 2005. O Matoso estava lá tocando com a banda dele lá, né? Antes de 2005, quantas vezes ele já teve no seu estabelecimento? O senhor tem mais ou menos uma ideia se ele frequentava muito o seu estabelecimento ou se foi a primeira vez? Doutor, não, senhor. O Matias era o frequentador. Certo. Foi quem
trouxe O Matoso. o Matoso para ajudar ele lá. Ajudar. Então, o senhor Era tinha um bom tecadista. o senhor tinha mais contato com o Matias do que com o senhor Francisco, José Francisco da Costa, o Matoso. Isso? É porque ele que acertava com ele. Eu só dizia a ele tudo bom, se era bom, eu dizia que era bom tecadista e pronto, mas não tinha Entendi. com ele, não. Amigo, gente boa, de tudo, da gente lá, mas que a gente não nem. Até a gente assustou nesse serviço. Foi. Não entendi. O senhor disse o quê? O senhor o quê? Que assustou? Assim, acontecer com uma pessoa, gente boa, o senhor assusta. Certo. Quando a pessoa é gente boa, que a pessoa trata muito bem em tudo O que senhor está se acontece no referindo a negócio. ele. O senhor está se referindo a ele, ao Matoso, é isso? Tá. A ele, porque ele é uma pessoa que Entendi. eu nunca desejava isso a ele, jamais, e que ele nem precisava de acontecer uma coisa desses, momento desse, né? Deixa eu ele. O senhor já, não sei se o senhor sabe, mas segundo aqui a acusação, e se ele teria golpeado essa vítima, né, pelo fato da vítima ter conversado com a namorada dele. Já foi perguntado sobre essa namorada. O senhor não viu essa moça lá Não conheci, não. Não conheceu essa moça Não, lá? não conheci. Nem. Tá. Mas aí o senhor soube que ela, de uma forma ou de outra, foi o pivô dessa tragédia aí? Olha, até hoje, Certo. doutor, eu vou falar que tem o Zezinho tá aí, Ah, é um que está com a gente aí, que ele vai aqui. ah. Eu perguntei, Zezinho, eu não sei se o Matoso tinha namorada que não tinha, não sei não. Aí Zezinho disse, eu também cheguei a ver que ele tinha essa namorada, mas eu não conheci. O senhor não conheceu? Não Mas- conheci. E o senhor, alguém depois, eu sei que é 2005, né? Já estamos aí há quanto tempo depois, né? Já quase. Esse tempo todo, até quando eu vim aqui, não sei se foi o ano passado, eu tenho 6 meses, eu tenho um ano, não sei, que eu vim aqui, eu até assustei, esse tempo de... Assustei, para mim não tinha nem existido uma coisa acontecida dessa lá. Sim. Porque quem levou ele, ninguém falou se chegou no hospital ou que chegou não sei aonde, que veio dizer para a gente. Entendi. Ninguém sabia, eu não sabia disso, O não. senhor não se lembra se alguém sequer, por exemplo, comentou com o senhor depois, um dia depois, que havia essa moça lá e que ela estaria tendo um comportamento que ele não estava gostando e ele advertiu a moça, falou com ela e ainda assim ela viu a vítima fazendo um assédio indevido à moça lá. O senhor não Olha, tem e nenhuma essa, informação disso? olha, essa história no recinto lá do bar, ninguém sabia. Isso aí não tinha pessoa, só se fosse pessoa dele aí, o que tivesse, o que veio, ninguém lá chegou a conhecer essa pessoa. Era muita gente, muita mulher, muita gente, muita pessoa. Não... O senhor ficou na noite lá, o senhor estava no caixa, era isso? Sim, eu estava no caixa. Tá. Mas o senhor tinha contato com ele lá, viu como é que ele estava lá naquela noite, lá estava tocando normal. Bem normal. O nome da banda era Good Não Boys. Good não Boys. não deu para mim acreditar. Doutor, não deu para mim acreditar. Isso foi um susto. Não deu para mim acreditar que jamais ele não merecia esse tipo de coisa, de fazer isso, não. Nesse momento, não, até hoje eu não acredito. Já hoje eu falei com a minha esposa, ela disse, eu não acredito, eu não acreditava assim e tal. A gente se assusta com o tipo de coisa que acontece que a gente
ele não podia merecer acontecer isso, né? Eu não acreditei. Certo. Ele começou também difícil, porque já faz muito tempo isso aí, né? Mas o senhor sabe mais ou menos que horas eles começaram a tocar lá naquele dia? O senhor tem Eu ideia? não sei porque o Matoso, eu chamo Matoso Matias. O Matoso é que chegava e que começava. A gente só via a voz dele. Ele aí, quase a gente não. Ele podia ficar à vontade. Lá que a falta que só fazia no restaurante, no momento, era o Matias, porque ele é que cantava, né? Ele que cantava, que fazia o sucesso do povo, né? Era ele. E ele era por último, né? Se ele fizesse o barulho dele, do jeito que ele fizesse, estava bem. Entendeu? A gente não. Agora o Matoso, o Matias é que fazia a vez dele. Se fosse o Matias, eu sabia tudo, porque fosse o Matias, né? Porque o Matias é quem tocava, cantava, né? Certo. Devido ao tempo e talvez alguma limitação sua de dar mais outras informações, eu estou encerrando também aqui meu depoimento. Agradeço muito a sua atenção. Beleza. Jurado Eu tem estou aqui perguntas? às ordens. Um dia que precisar de mim aqui, Seu João, muito eu estou obrigada. aqui para fazer o que a justiça pede, né? Para fazer. Muito A gente. obrigada, seu João. Eu agradeço Tenha um também. ótimo dia, uma ótima semana para o senhor. O senhor está dispensado. Ah, é.